Olá, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Boa tarde. Então, estamos em mais uma aula, uma videoaula da disciplina de História. Esta aula, ela é referente aos conteúdos, das nossas atividades semipresenciais de número 12, as que foram no dia 6 de julho, ok? Então, vamos lá. Como está proposto ali nas atividades, a gente vai estar retomando um pouquinho sobre o conteúdo da diversidade dos povos indígenas, onde a gente vai estar falando, dos marajoaras e dos tupinambás, certo? E vamos ver aquela divisão que logo que os portugueses chegaram aqui no nosso Brasil, em que eles fizeram sobre os índios, certo? Onde eles dividem os índios entre tupis e tupiaras. Ok? Então vamos lá. Na diversidade dos povos indígenas, vocês vão estar encontrando, este conteúdo lá no livro 2, na unidade 3, nas páginas 8, 10 e 12 do nosso livro de história, ok? Então vamos lá. Índios Marajoara. Bom, o que nós vimos, o que o nosso livro trouxe sobre os índios marajoaras? O livro vai nos trazer sobre, principalmente, a questão artística, as artes dos índios marajoaras. Nós vamos perceber que a cultura deste povo em relação às artes, ela foi fundamental e é existente até hoje. Olhem ali, eu fiz um pequeno resuminho quanto à localização deste povo, certo? Eu vou arrastar um pouquinho aqui para o lado para a gente poder estar enxergando direitinho. Então, entre os séculos XV e XVI, eles estavam localizados aos arredores do rio Amazonas. Nós sabemos que o povo marajoara, ele tomou um grande território perto da nossa faixa litorânea aqui no Brasil, mais especificamente nos tempos antigos, ao redor do rio Amazonas, e hoje mais localizados na ilha de Marajós. Quem deu origem a essa cultura foi um grupo de indígenas, não se sabe ao certo de onde, mas estudiosos acreditam que eram grupos nômades que aqui se instalaram. Lembram quando nós falamos sobre os povos nômades, qual era a questão de sobrevivência deles, Eles ficavam em um determinado local, acabava o alimento, acabava aquilo que eles necessitavam para sobreviver naquele local onde eles estavam e partiram para outra. Então, a história do povo marajoara, ela é muito similar. Nós podemos ver que, assim como falam alguns estudos e estudiosos trazem para a gente atualmente, é que este povo marajoara, ele vem de uma descendência de povos nômades, que andaram através dos tempos, mas que se instalaram ao redor do rio Amazonas, certo? A fase marajoara é considerada mais rica. Por que fase marajoara? Ao longo da história, nós vamos conhecer que determinadas épocas da nossa história brasileira, os índios tiveram importância fundamental, certo? Contribuindo em vários aspectos para essa determinada época, No caso dos marajoaras, quando a gente já viu, a construção deles de vasos, estátuas, pratos, urnas fúnebres foi riquíssima. Por quê? Porque eles tinham algo que era só deles. Lembram que nós falamos que eles utilizavam muito formas simétricas para estarem decorando esses vasos? E principalmente também o que era utilizado na argila, como a gente vai ver nesse íconezinho abaixo. Eles usavam de tudo nessa argila, na verdade, Eles usavam ossos, eles usavam cinzas, eles usavam cascalhos, conchas, tudo para que essa argila, ela desse esse ponto certo para que eles pudessem estar fazendo as obras deles. Ok? Nisso, nós podemos ver, voltando um pouquinho nos índios marajoaras, que eles foram aperfeiçoando 15 técnicas diferentes para estarem compondo, cada vaso, cada urna fúnebre, cada prato, tudo aquilo que faz parte do artesanato da arte marajoara. Os índios tupinambás,
Nós também vimos os índios tupinambás lá no nosso livro, na unidade 3. E aqui eu trouxe 2 imagens dos índios tupinambás, numa mais histórica, essa primeira aqui é onde eu estou passando o meu cursor, mais histórica, mais antiga, certo? E nessa segunda aqui, mais atual. Por quê? Porque os índios tupinambás, eles fazem, enquanto povo indígena, sua presença muito forte naquela região que hoje é o Amazonas. Certo? Eles ainda estão lutando pelo seu espaço, eles ainda precisam se estruturarem cada vez melhor para conseguir, mediante aquela sociedade, ou até mesmo a nossa sociedade, se fazerem ser respeitados. Então, os tupinambás eram de uma nação indígena que habitava várias áreas do litoral brasileiro. Olhem aí, então, uma semelhança com o povo indígena marajoara. As diversas tribos tupinambás possuíam uma língua comum, conhecida como tupi, e que depois, mais tarde, ela fica conhecida como tupi-guarani. Porém, eles não vão manter uma unidade, ou seja, eles não vão andar sempre juntos. Da tribo tupinambá vão surgir outras diversas tribos, e todas até mesmo chegando a duelarem entre si, a guerrearem entre si, seja por seu espaço, seja por uma outra condição de sobrevivência, mas sim, vai existir um período em que essas tribos descendentes dos tupinambás, elas vão estar guerreando entre si. Os tupinambás fizeram parte da Confederação dos Tamoios, de 1556 a 1567, na luta contra os colonizadores portugueses. E aqui vai um fato da nossa história que a prof vai antecipar para vocês, mas que nós ainda vamos falar dela, certo? Que é a Confederação dos Tamoios. Quando os portugueses chegam ao nosso Brasil, né, através da expedição de Pedro Álvares Cabral, que também estudamos isso lá no nosso livro 1, vai haver, primeiro, uma troca de olhares, um tentando conhecer os costumes dos outros, porém, neste primeiro contato, de uma certa forma, tudo vai ficar mais tranquilo, entre aspas. Porém, conforme essa tribo, os tupinambás, forem percebendo que, na verdade, os portugueses querem fazer uma tomada do seu território, aí sim vai acontecer um conflito, e este conflito foi conhecido como Confederação dos Tamoios, mas isso a gente vai estar falando também mais adiante. A prof só vai adiantar isso porque é um fator fundamental na história dos tupinambás. Uma característica marcante dos tupinambás é a prática do canibalismo. Acreditavam que, ao consumirem a carne de pessoas, poderiam adquirir suas qualidades. O que acontece aqui? Óbvio, claro, que o canibalismo é algo muito primitivo, né? Então, o que acontecia antigamente, né? Lá na época dos índios tupinambás. Então, eles tinham costumes de canibais, ou seja, eles poderiam se alimentar, entre outras coisas, não era o fundamental, né? Não era o princípio da alimentação deles, mas também de carne humana. Por quê? Isso, dentro da crença indígena dos tupinambás, eles acreditavam que, se eles se alimentassem da carne de determinada pessoa, eles iriam adquirir as qualidades dessa pessoa. Se a pessoa fosse inteligente, eles ficariam inteligentes. Se ela fosse corajosa, eles ficariam corajosos. Certo? Então, se eles percebessem assim, aquele ali, sabe manusear uma arma, eles também faziam disso tudo parte desta crença deles, né? E claro, né, meus amores, ao longo da história a gente vai ver que os costumes, né, de uma tribo para outra vai se diferenciar. E essa é uma diferença da tribo Tupinambá. Assim como outras nações indígenas, os tupinambás foram aos poucos desaparecendo ao entrarem em contato com os colonizadores portugueses. O que era esse desaparecimento, né? Por que falamos sobre um desaparecimento deste povo? Porque, obviamente, né,
os nossos colonizadores portugueses, né? Lembrando lá de Pedro Álvares Cabral, sua caravela chegando no Brasil, como a prof falou, houve um primeiro olhar, uma tentativa de conhecimento, certo? Porém, começa a tomada de território. Os portugueses querem tomar conta dessa área onde esses índios estavam habitando. E, claro, estavam muito bem preparados em termos de táticas de guerra, em termos de armamento, eles estavam melhores preparados do que os índios que estavam habitando aqui, dentre eles o povo tupinambá. E, obviamente, haveria, né, com o passar do tempo, um desaparecimento desses índios. Por quê? Porque eles foram sendo mortos, alguns presos, em função de todo esse conflito por terra. E agora nós chegamos nos tupis e tapuias. Lembram que nós falamos até na nossa última videoaula sobre os tupis e os tapuias? Por quê? Os nossos colonizadores portugueses, quando chegaram ao Brasil, certo? Eles perceberam que os índios falavam uma língua, ao qual eles deram o nome de tupi, lá com os tupinambás, e depois eles juntaram tupis, guaranis, que era a linguagem indígena utilizada por esses índios. Porém, o que eles observam? E aqui é muito importante a gente perceber. Dentro de uma mesma tribo indígena, com os primeiros que eles tiveram contato, eles perceberam, esses índios, né, eles falam, eles querem, né, nos conhecer, pode haver uma troca de ideias, e a esses índios em que eles consideravam mais, como é que eu posso dizer, mais familiares, digamos assim, que estavam mais abertos, né, a receber essa nova cultura, eles chamaram de tupis. Porém, existia um grupo, um povo indígena mais afastado dessa região litorânea, que vivia mais no interior, né, dessas terras. E esses índios, sim, eles eram mais guerreiros, eles não permitiam que fossem entrando no seu território como se não houvesse ninguém ali. Eles lutavam por aquele território e eram até mesmo mais bravos. E a esses índios eles deram o nome de tapuias. Então eu trouxe essas duas imagens aqui para a gente tentar adivinhar quais eram tupis e quais eram tapuias. Olhem só. Observem aqui. No nosso entender do que a gente falou agora e vimos na nossa videoaula, quem poderia ser para vocês aqui nessas duas imagens que eu trouxe? Quem são os considerados os tupis? Quem falou a segunda imagem acertou, ó. Olhem aqui o meu cursor. Este aqui é uma figura, né, que foi pintada, claro, obviamente, né, por algum artista português, com certeza, mas que consideravam esses índios mais tranquilos, mais fáceis, digamos assim, de lidar naquele momento de colonização. Obviamente, vai nos ressobrar esta segunda imagem aqui, onde mostra mais um povo mais guerrilheiro, já com as suas armas empunhadas. E esta segunda imagem, a estes aqui, nós damos o nome de tapuias. Então, um pequeno resuminho aqui. As denominações tupi e tapuias partiram das percepções construídas pelos colonizadores portugueses. Bem o que a prof falou. Os tupis foram o grupo indígena, né, que entrou em contato com os europeus nessa primeira fase da colonização, certo? E depois foram chamados assim pela sua língua tupi-guarani. Depois, os índios tapuias, eles vão conhecer que já é uma linhagem, um povo indígena diferente, eles são mais guerreiros, eles não permitiram essa tomada de território assim, tão fácil, né? E então, esses índios, eles também vão ter em comum a prática da agricultura, certo? E a agricultura seria um aspecto cultural muito importante,
Por quê? Porque é esta agricultura que vai fazer com que as relações entre os índios e os portugueses, que apesar do choque, daquele susto inicial, quando eles começaram a se observarem e a tentarem ir chegando no entendimento sobre território, aquelas coisas todas que nós vamos ver no próximo capítulo do nosso livro de história, certo? A agricultura foi, de uma certa forma, ensinando algo para os portugueses, porque eles puderam ver que naquela terra haveria condições, né, já que tantos povos indígenas ali sobreviveriam, que aquela terra poderia dar muita coisa boa. Então, este também foi um elo de ligação, digamos assim, entre os índios e portugueses, porque os índios iriam precisar ensinar aquilo para eles, né? Os índios precisariam ensinar esse manuseio da terra que ainda era tão distante do povo português. Então, meus amores, por hoje é só. Ficamos aqui na nossa videoaula de história. Lembrando que tem atividade, certo? Que já foi enviada pelo e-mail e pela plataforma Uno para realizar de história. E vocês podem estar consultando para realizar essa atividade esse PowerPoint que a prof utilizou para explicar para vocês este conteúdo, certo? A atividade é uma pequena pesquisa, você vai escolher um povo, ou Marajoara, ou Tupinambá, e vai fazer uma pequena pesquisa sobre eles ali com tudo que a prof está pedindo, certo? E claro, podem estar consultando esse PowerPoint que vai estar auxiliando vocês também. Um grande beijo no coração. Fiquem com Deus. Até logo. Tchau, tchau.